Hoje são 13 de setembro de 2025. Nesse momento, irei gravar um vídeo emblemático. É um profundo vídeo. É seríssimo esse vídeo que irei gravar. Eu vou começar assim, parecendo que estou fazendo uma mistura das coisas, mas na verdade não é. Eu tenho que ir com calma, com clareza, desvendando mistérios. O que acontece? Eles consumiram com a verdade, ela chegou até a mim, né? E agora eu tenho por obrigação a discernir e mostrar o que eles fizeram enganando o povo. É bem pesado, né? O que irei falar nesse momento. Aqui no Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, está escrito: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Yahweh, aqui escreve Deus, da terra. Não, na verdade está certo. Está certo. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso mesmo, o Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja, morto. Isso aqui é pesado. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Isso aqui está uma mistura, tá? Será que algo vai ferir a terra? Lógico que não. Será que algo vai mandar pragas na terra? Lógico que não. Acontece que aparecem duas testemunhas trazendo a verdade a povos, línguas e nações, e os seres satânicos farão guerras entre eles, jogando venenos nas terras para as terras ficarem improdutivas. Isso já está acontecendo, eles estão utilizando drones e jogando venenos nas terras. Tá? Estão jogando veneno nas terras, esses venenos vão para as águas, as pessoas ingerem essas águas e ficam doentes. Mas quem faz isso? Os seres satânicos. As duas testemunhas não vêm causar dano nenhum a ninguém e nem vêm ferir a terra. Eles vêm trazendo as mensagens verdadeiras, porém, como as pessoas foram cegadas, elas não acreditarão nas mensagens verdadeiras e os inimigos, os seres oposições à verdade, começam a fazer badernas. A coisa é séria. É seríssima coisa, né? Mas a gente sabe que a coisa é séria, né? Seríssima, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas era previsto que isso ia acontecer, né? Tem uma passagem aqui que se encontra em Mateus capítulo 23 e versículo 9. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nas alturas. Aqui ele escreve céu. O nome céu é derivado de Seol, que é o mesmo inferno. Quando você pede para ir para o céu, você está pedindo para ir para o inferno,
que o nome céu é derivado de Seol. Seol, Geena, Dagdol, lugar inferior. Então, quando você pede para ir para o céu, você está pedindo para ir para o inferno. Você tem que pedir para ir para os braços de Yahweh, para ir para as alturas. Mas essas alturas pode ser aqui mesmo. Uma vez que você sobe de posição na presença de Yahweh, você foi para as alturas. Vamos lá. Eu tenho ouvido irmãos dizerem que tem vontade de sair do mundo, que aqui não aguenta mais essa situação. Você vai sair do mundo para ir para onde? No mundo não tem nada errado. O que está errado no mundo é o sistema implantado no mundo. Então você tem que pedir para Yahweh eliminar o sistema errado e plantar o sistema perfeito no mundo, que daí você vai viver em tranquilidade aqui mesmo nesse mundo. Agora observa como as pessoas foram enganadas. Mateus 23, versículo 9. O engano é tão grande que o nome já não é Mateus. O nome Mateus é maligno. O nome original é Manialro. Mateus é porque eles colocaram Theos, Theos. Quem é Theos? Zeus. O nome Deus originou do grego Theos, e Theos é Zeus. Aí você diz, Mateus está dizendo Theos, que é Zeus. O nome do cidadão é Manial, nada de Mateus, de Theos, de Zeus, de Deus. Agora, o interessante é que o capítulo 23, versículo 9 diz, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nas alturas. Mas interessante, né, que a palavra padre quer dizer pai. Olha quantos a igreja, olha como a igreja católica implantou ao contrário, colocou vocês para chamar os padres de pai. E eles nem se casam, né? Agora tem mais, né? Quando Yahweh me mostrou que ninguém tem filho no mundo, eu choquei. E não tem mesmo. Esse povo tudo já existia antes de vir para cá. Agora, é lógico, nasce um menino ou uma menina no seu lar, aparece ali na inocência total, você com todo o carinho vai tratar bem, né? E ele ou ela tem por obrigação respeitar um casal que recebeu eles aqui, e cuidam deles e tem o maior carinho com eles. Mas dizer que é filha ou filho é conversa. Não existe. Pai é só um, é só Yahweh. Tá. Eu disse que esse vídeo ele é emblemático porque vou para Mateus 24. O sermão profético, o princípio das dores. É o título. O sermão profético, o princípio das dores. Mas por que o princípio das dores? Veja bem. Aqui em Mateus 24, narra uma série de acontecimentos feios que aconteceria no mundo aqui em que estamos. Tá. E ao Hanã, que você chama de João Evangelista, quando ele foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo, e aí depois ele foi exterrado, encontraram ele numa ilha longe, por nome Patmos, que o povo chama de Patmos. Como ele foi transportado para lá, você sabe? Se não existia carro, nem avião, nem bicicleta existia naquele tempo. Foi encontrado lá nessa ilha. E lá o pai mostrou para ele o que aconteceria agora. E quando ele viu, ele chorava muito. Ele viu um livro selado, com 7 selos selados, e não havia ninguém, nem em cima nas alturas, nem aqui embaixo na terra, capaz de abrir o livro e desatar os selos. O livro está aqui. Satanás fez e selou, encheu de mentira, enganou o povo e colocou na mentalidade do povo que pingo e vírgula, tudo aqui é verdadeiro. Isso é um engano, imenso engano de Satanás. Pois eles queimaram a maioria das escrituras que foi deixada, né? E o pouco que eles colocaram nesse livro, eles manipularam. Aqui tem que coar
para saber o que é verdadeiro e o que é mentira. E o que é verdadeiro o povo não obedece. Observa que está escrito em Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, não as adorarás e nem lhes darás culto. A Igreja Católica é cheia demais. Mas quem é a Igreja Católica? É quem matava, queimava, enforcava os profetas no passado. Ela quem fez a Bíblia. Mas qual a lógica dela que matava, queimava, enforcava os profetas, está trazendo a verdade para vocês? Observa que dentro da Igreja Católica é cheia demais. Você pega essa Bíblia aqui, por exemplo, ó, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre. Mas qual a lógica desse povo que queima os profetas está trazendo a verdade? Então, olha o título. Mateus 24, o sermão profético, o princípio das dores. Então, Yahu Hanan, quando viu essa bagunça, essa montoeira de religiosidade no mundo, essa montoeira de templos, Yahu nunca mandou fazer templo. Está lá em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, que o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito lá em Atos 7, 47 e 48, que Salomão construiu casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Fizeram templos no passado, sim, mas não que o Pai mandou fazer. O Pai nunca mandou fazer templo. A igreja de Laodiceia, igreja de Sardo, igreja de Filadélfia, igreja de Tiatira, igreja de não sei de quê, as 7 igrejas da Ásia, que lá fizeram, porque são rebeldes. É igual quando eles chegaram no deserto, fizeram um bezerro de ouro. O Pai mandou fazer? Não. O homem e a mulher têm que aprender a andar com as suas próprias pernas, reverenciando o Pai que lhe deu o fôlego de vida e nada mais, nada menos do que isso, respeitando o seu semelhante. Agora nós estamos num caos. E o caos é feio. A coisa é seríssima. Mas então, o sermão profético, o princípio das dores. Aí, Yahushua, né, no passado, ele narrou o que ia acontecer agora. Guerras, rumores de guerra, terremotos e tal. E foi falando. Ele disse assim, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Por que é o princípio das dores? Porque essas guerras vão matar imensidões de pessoas, multidões. E na hora que a pessoa sai do corpo carnal, começam as dores na vida dela. Aqui é só tribulação, aflição e agonia. As dores para quem vive no pecado, para quem vive na desobediência, para quem vive na idolatria, começa assim que você termina o fôlego de vida aqui nesse mundo. Do outro lado, aqui mesmo nesse mundo, num outro sistema aí que é feio. É pesado. Pesado. O que eu posso fazer? E tem o sofrimento é grande. Lá em Isaías, Yashayahu, que eles chamam de Isaías, no capítulo 8, mostra a situação das pessoas que saem desse mundo aqui sem conhecer a verdade. É triste, triste, triste. Porém, cada caso é um caso. Cada um recebe a sentença de acordo praticaram a sua vida no mundo aqui, né? De acordo viveu. 8 de Isaías, capítulo 19, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirleiam e murmuram entre dentes, não recolherá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Fizeram uma pergunta. Agora observa o versículo 20. A lei e o testemunho, olha, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva.
Enquanto não conhecer Yahweh, se conscientizar que o verdadeiro é Yahweh, que Deus é invenção, Jesus é invenção, Jeová é invenção, glória é invenção, vitória é invenção, graça são 3 deusas gregas, Emanuel é invenção, são deuses inventados para colocar, representando os seres que se levantaram contra a verdade, e vocês estão buscando esses seres. Agora o versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Versículo 21. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Essa é a situação de quem morre sem alma. Essa é a situação de quem morre na perversidade, matando, roubando, estrupando, porque cada caso é um caso. Cada um vai ser punido de acordo com os seus fatos. Observa o versículo 21. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Aqueles que morrem na perversidade, quando eles terminam de perder o fogo de vida, eles ficam sabendo que os deuses que eu servi aqui foi tudo engano. E aí eles ficam amaldiçoando eles e clamando. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Pesado, né? O homem mau e perverso, as dores começam na vida dele assim que ele sai do corpo carnal. Por isso que as tribulações estão aqui, e Yahushua disse, quando vês todas essas coisas, são apenas princípio de dores. Porque as dores mesmo é quando você sai do corpo carnal. Agora vamos lá. Mateus 24. Vou ler, o nome Jesus eu não uso, porque é maligno. O J só tem 500 e poucos anos de existência. Lá em Israel não tem J até hoje, então não tem nenhuma lógica do Messias se chamar Jesus. É Yahushua. E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Yahushua, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, ele estava todo entusiasmado com o templo que eles construíram, mas Yahushua não agradou daquilo não. Pensei que vai ser tudo destruído. No ano 70, depois que o Messias tinha vindo a óbito, o general Flávio Tito Vespasiano, ele cercou Jerusalém de trincheiras, e ali houve a destruição daquele templo. Segundo a história, eles tiraram pedra por pedra para tirar o ouro que estava entre as pedras. Tá. Eles matavam as mulheres grávidas com o menino no ventre ou a menina no ventre. Era triste. Aí, quando Yahushua anunciou isso daqui, ele disse assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno. Mas por que foi falado isso? Porque no sétimo tempo, o caminho de um sétimo tempo, que eles falam que é sábado, é de 1.200 metros apenas. A pessoa não poderia andar mais do que isso, no sétimo tempo. Então, por isso que pediu para pedir, orar vem do Deus Horus, é maligno. Pediram para o povo ficar atento, para interceder, para que a fuga não acontecesse no sétimo tempo, porque eles não podiam fugir. Era a lei. Teria que obedecer. E no inverno, porque no inverno era difícil, no inverno naquele tempo era geada, como é que eles iam fugir no gelo? Por isso que foi escrito, para pedir para não acontecer no inverno e no sábado. Ok? Vamos lá.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Veja bem, essa colocação aqui está errada. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O mundo é infinito. Como é que ele perguntar o fim do mundo se o mundo não tem fim? Ué, a Bíblia em vários lugares mostra que o mundo é infinito. O mundo nunca vai ser destruído. Aqui, qual o sinal da tua vinda e do fim do reinado de Satanás? Escreveram o fim do mundo. Eles inverteram. O mundo é infinito. E Yahushua respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou, aqui eles colocam o Messias, o Cristo, né, o Messias, e enganarão a muitos. Pode observar que já apareceu muitos aí dizendo que é o Messias. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. O fim do quê? Do reinado de Satanás. Vamos lá. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Observa a situação do Brasil hoje. Lá no Nepal está um caos. Lá na França está um caos. Lá na Ucrânia está um caos. Na Rússia está um caos. Israel está um caos. No Hamas está um caos. Na Ucrânia, no Líbano. Gente, o mundo está em situação feia e indo para uma fome mundial. Vamos lá. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Porque o princípio das dores? Nessas guerras morrerão imensidões de pessoas. E aí começam as dores assim que elas saem do corpo carnal, na vida dela. Tem uma passagem aqui nessa Bíblia que diz que muitos pularão de uma árvore, desejam a morte e não morre. Mas por que não morre? Porque o homem sem corpo carnal não morre. Ele não tem corpo. Ele está num corpo que não é carne, osso e sangue. Ele deseja morrer, mas não morre, porque ele vai sofrer rangeres de dentes. Bem entendido, os maus e perversos, estrupadores, ladrões, bandidos, desonestos, porque essa coisa pesada vai para cima dos maldosos, malvados, perversos totais. Agora, a pessoa na ignorância, não creu no nome Yahweh porque não conheceu, ele mostra esse conhecimento, mas foi uma pessoa boazinha na terra, tal, razoável, ela não vai sofrer rangeiros, dores e tal, não. Aquilo que o homem plantar, no futuro colherá. Não tem meio termo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas qual o nome que é odiado? Porque Deus e Jesus ninguém odeia. A sociedade em peso aceita o Deus e Jesus. O macumbeiro, o feiticeiro, o centro espírita, o candomblé, a novela da televisão, o filme pornô, tudo aceita. O nome Yahweh é odiado, porque as pessoas estão cegas e os seres satânicos utilizam elas para odiar a verdade. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Observe que são multidões de padres e pastores, anciões da cristã no Brasil, maometismo, budismo, judaísmo, islamismo, tudo com ensinos satânicos, adorando os deuses que os seres satânicos implantou no mundo. O nome do nosso Pai é Yahweh. E nada desses deuses que eles inventaram. Versículo 12.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou ler da forma que está na Bíblia aqui para você entender que essa palavra amor, se você ler ao contrário, é Roma. Ou seja, a confiança da pessoa se esfria, ela gela quando ela vê a iniquidade, ela não tem estrutura, ela é fraca. Versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Observa, eu vou ler do jeito que está aqui. A palavra evangelho a gente sabe que é maligna, essas boas novas, mas vamos deixar do jeito que está aqui para vocês entenderem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Qual o evangelho que será pregado em todo mundo? Essa aqui? Não. Aquele que estava sendo ensinado naquele tempo. Eles queimaram a maioria, o pouquinho que eles deixaram, eles manipularam, fizeram esse livro aqui. Aí agora me manda para cá, discernindo o que eles fizeram e mostrando para vocês aonde está a verdade. Esse que estou anunciando é aquele que Yahushua no passado anunciava. E ele disse, quando este evangelho do reino, esse qual? Aquele que ele estava ensinando, que eles consumiram e agora ele brotou, a figueira brotou. Quando isso aqui for anunciado em todas as pessoas, virá o fim. Mas o fim do quê? Do reino de Satanás. E aí reinaremos nós. Vamos lá? O sermão continua a grande tribulação, versículo 15 do capítulo 24. E quando pôde vindes que a abominação da desolação de que falou o profeta Dayanul, aqui escreve Daniel, está no lugar santo, santo vem de Satanás, que nem tem. Ó, está entre parênteses, qualquer coisa que vocês verem na Bíblia, entre parênteses, faz isso aqui, ó, aqui e aqui, é acréscimo, tá? É colocado por conta própria, não existe em lugar nenhum. Então eu estou lendo tudo aqui, isso aqui é uma mistura, tá? Tem que discernir. Versículo 16, então os que estiverem na Judéia, que fuja para os... Então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que se amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mentira. Isso aqui cumpriu. No ano 70, depois que o Messias tinha morrido, o general Flávio Vespasiano cercou Jerusalém de trincheira e houve a destruição. Derrubaram o templo e matou mulher com menino e menina. E foi uma destruição. Então isso aqui já cumpriu. Essa passagem já cumpriu. Porém, a coisa continua estendendo. Vamos lá. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui agora está falando do tempo final agora. Que a coisa vai ser séria agora. A coisa daqui para frente vai ser feia, tá? Então, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Messias, aqui eles colocam o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos messias, né? Que Cristo é inventado. Esse nome Cristo veio da crista do galo. E falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. São pastores aí fazendo milagre, fazendo cura enganosa e piseiro. Versículo 25. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, isso aqui inventaram também, sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então não é filho do filho da Virgem, é filho de um homem. Então não é filho do Espírito Santo. Então não era filho de virgem, que virgem não engravida. Ele não é filho do Espírito Santo, é filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. Então não é filho do Espírito Santo, filho do homem.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, isso aqui é mentira, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, vocês nunca vão ver estrela cair do céu, e as potências do céu serão abaladas. Nada disso, nada disso. Isso aqui, o abalo que vai haver, é aqui no mundo. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá. Aqui no mundo está tudo numa escuridão, num engano total. E a lua não dará a sua luz. Não é que a lua não vai dar a sua luz. Você não vai ter aquele ânimo, aquele prazer que você tinha no meio de uma guerra, no meio de aflição, no meio de tribulação. Você pede até para morrer. A inventar que é a lua que vai cair do céu, não sei o que, estrela. É feio. E as estrelas cairão do céu. Isso é mentira. E as potências do céu serão abaladas. Não, não vai abalar a potência de céu nenhuma. O céu é aqui embaixo, aqui é inferno. As potências do céu vai abalar, a potência aqui, ó, do inferno, nós está nele, vai ser abalado, porque céu é inferno. Olha, e as potências do céu serão abaladas, mas o céu, o que é céu? Inferno. Aqui no inferno nós estamos, está tendo tudo abalado, as potências aqui, tudo abalado. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem. Ou seja, aparecerá no meio do inferno, que céu é o inferno, o sinal do Filho do Homem. Aqui na terra ia aparecer o sinal do Filho do Homem, que céu é inferno, e o inferno nós estamos nele. Porém, existe um inferno pior do que esse, quando você morre sem ter a vida com o Pai e alvo, aí a coisa é mais feia ainda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, vai aparecer aqui no mundo o sinal do Filho do Homem, e ele está falando com você. Vamos lá. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Mas inferno não tem as nuvens do inferno aqui embaixo? Com poder e grande glória. Glória é uma deusa. Como é que ele vai vir com grande glória se glória é uma deusa satânica? Hã? Versículo 31. E ele enviará os seus anjos, com rigor, mas como anjo, se não tem J no hebraico até hoje, o J só tem 500 e poucos anos, quando eles escreveram aqui, nem J existia. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, extremidade do inferno aqui. Que o céu é o inferno. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, igual mentira. Quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, quando chegasse a geração que estava acontecendo essas coisas, não ia passar essa geração. Eu disse que essa é a última geração no reino de Satanás, bem entendido. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora escrever aqui, porém, daquele dia que é derivado de diabo e hora que é derivado de Deus Horus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vamos lá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas como foi nos dias de Noé? Noé anunciava na terra e ninguém acreditou. Eu estou anunciando e a maioria não estão acreditando. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. O Senhor é Baal. Mas como é que duas mulheres moem no moinho ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem jeito.
2 está no campo, será levado, deixado outro. O 2 é você mesmo. Seu corpo fica e você vai para algum lugar. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha, veja bem vocês. O que eu tenho anunciado no mundo nunca houve antes. Os ensinamentos que eu trouxe a vocês. Observa o vídeo Um Paraíso na Terra. Ninguém nunca disse tal coisa. Eu sou o único homem no mundo que afirma que nós vamos ter um paraíso na Terra. Nós estamos hoje numa situação feia. Veja bem. Os 4 cavaleiros do Apocalipse mostra um cavalo é branco, esse vem para vencer. Eu estou aqui. Fala-se de 2 testemunhas, está aqui. A minha pessoa é a pessoa da Sara. Nós estamos aqui. A Sara vai representar as mulheres e a minha pessoa vai representar os homens no mundo. Por enquanto, nós estamos sem poder. Mas eu tenho 100% de certeza que na hora de agir o poder vai chegar na gente. Poder de abalar o mundo. Eu não tenho 1 milímetro de dúvida disso, porque foi me dado provas totais e várias provas materiais. Olha bem, hoje são 4 cavaleiros, apenas um é branco, o outro amarelo, vermelho, preto. Um é vermelho, preto e o amarelo. Eu já disse quem são esses 4 cavaleiros. O vermelho são as bandeiras vermelhas do mundo. Todos os países do mundo de bandeira vermelha faz parte do cavalo vermelho. Todas as bandeiras amarelas do mundo faz parte do cavalo amarelo. E o cavalo preto são as forças armadas do mundo inteiro. Fala-se de esquerda e de direita. Eu não sou partidário. Eu quero ver todas as pessoas vivendo bem em bons lençóis. Eu não desejo que as pessoas vivam no mal. Não. Você acha que eu desejo o mal do povo de Bolsonaro? Jamais. Você acha que eu desejo o mal do povo da esquerda aí, os lulistas? Jamais. Você acha que eu desejo o mal do povo que se diz Israel? Jamais. Você acha que eu desejo o mal do Hamas? Jamais. Você acha que eu desejo o mal do STF brasileiro? Jamais. Aí, a esquerda é vermelha. Aí o Bolsonaro fala que temos que ter democracia, mas democracia originou de demônio, vem de demônio. Eu não quero demônio para mim, não. Não. O que eu quero para mim e para as pessoas é a tranquilidade, que vocês chamam de paz, que é outro demônio. Paz é uma pomba gira da macumbaria, a pomba do adultério. É que adulteraram. Eu não citei no começo do vídeo, não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nas alturas, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pode ver que é uma pomba, é uma imagem. Aí estou simbolizando o Espírito Santo, que é o Espírito de Satanás. Vocês precisam acordar, o mundo. Aí vira uma briga do Satanás. Quem está fazendo essas guerras são seres satânicos. Agora observa o STF, digamos assim, o Alexandre de Moraes e o povo aí. Observa que eles adoram os deuses da Igreja Católica.
é Deus, que é Zeus, a maior estátua da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. O deus maior deles é Zeus, que é Deus. O nome Deus originou do grego Theos, e Theos é Zeus. É a maior estátua da Grécia. Aí eu pergunto, o STF adora Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Glória, Vitória, Graça, que são 3 deusas gregas, e companhia. Aí você vai para o Bolsonaro, os mesmos deuses do STF, os mesmos deuses da Igreja Católica, são os deuses deles. Eu não estou entendendo vocês brigarem. Aonde vocês querem chegar com isso? E uma outra coisa, a cada tempo que passa, você fica mais longe do berço e mais próximo ao cemitério, ao paletó de madeira. E depois, para onde vai você? Se você plantar o bem, o seu futuro fica brilhante, fica perfeito. Agora, se você semear vento, vai colher tempestade no futuro. Eu não quero ver vocês em más lençóis. Jamais. Aí, eu pergunto, lá na Rússia se mata, a Ucrânia joga mísseis lá e mata não sei quantos. A Rússia é a mesma coisa, joga mísseis na Ucrânia e mata não sei quantos. O Hamas joga mísseis em Israel, mata não sei quantos. Israel joga mísseis lá, mata não sei quantos. E esse povo que está fazendo isso vão prestar conta no futuro. Não tem meio termo. Porque existe um Supremo Perfeito, gente. E o nome desse Supremo Perfeito é Yahweh, Supremo. E tem o que vai acontecer agora é feio, porque são a briga dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Na verdade, guerra mesmo quem faz são os 3, porque o branco não deseja o mal de ninguém. Mas o vermelho, o preto e o amarelo vão matar. Vai haver muita mortandade. Aí é o princípio das dores, por quê? Porque as pessoas vão morrendo e entrando nas dores. E eu não desejo o mal de ninguém. Eu não quero ver mal para ninguém. Eu gostaria que vocês enxergassem a verdade. O Bolsonaro fala assim, Deus acima de todos, mas Deus é um demônio. Aí você coloca o demônio acima de todos, meu amigo Bolsonaro. Meu irmão, não está vendo que está errado? Por isso que tem esse flagelo. Uma outra coisa, você está no poder há 30 anos. Meu irmão, tem tanta maracutaia nesses políticos aí, tanta coisa feia, e você há 30 anos lá apoiando eles. Mamando na mesma teta que eles mamam a vida inteira. Meu irmão, comigo não consegue tapar o sol com a peneira, não. Não tem jeito. Não vai funcionar. Ou seja, se pegar todos os políticos e pôr dentro de um saco, é tudo farinha do mesmo saco. Agora, em todas as regras existe exceção. No meio deles tem os menos pior, mas que é uma coisa feia, horrorosa, escura, é problema seríssimo. Esses políticos roubam o Brasil. O povo brasileiro é um povo que merece respeito, porque a classe trabalhadora do Brasil é grande, paga impostos exorbitantes para vocês roubarem. Brasileiro não aguenta mais tanto roubo. É roubo demais. Porém, vocês que estão roubando vão prestar conta. Não tem meio termo. Vai chegar uma hora, um momento que a conta vai chegar em vocês. Porque existe alguém nas alturas que você não conhece, porém o nome dele é Yahweh, que registra tudo o que está acontecendo no mundo. Não tem para onde escapar, não. Chegará um tempo que vocês vão prestar conta. Por isso que as pessoas vão morrendo e é o princípio das dores, porque as dores vão começar na hora que você for prestar conta. Acorda enquanto é tempo.
O meu pai Alro é perfeito, mas vocês estão vivendo na idolatria. E a idolatria está levando vocês para a escuridão. É triste e feia a situação. Agora, eu resumo. Vocês vão matar uns aos outros aí, nas brigas de vocês. E vão morrer. Mas vai ficar um povo aqui comigo que não vão a óbito. Vai ficar um povo aqui que não vai a óbito. Daqui 1000 anos eu estou aqui, nesse corpo que vocês estão me vendo. Eu não vou ir a óbito. E daí o que vai acontecer? Vai ter um grupo de pessoas que vai permanecer vivos em corpos carnais aqui no mundo. Aí depois que os ladrões todos tiverem ido pro ralo, eles vão pôr a fila. Aqui embaixo mesmo, nesse sistema, numa fila. Quem menos mal praticou, nasce primeiro aqui. Vai nascer em nosso meio, nesse grupinho que vai ficar, é um povinho que vai ficar. Porém, vai ser feita uma limpeza aqui no mundo, vai ser eliminado toda a idolatria do mundo. E nós vamos receber vocês que foram para o outro sistema, como se fossem filhos e filhas. Aí vocês vão nascer, depois que vocês pagaram o que fizeram de errado, aí vocês nascerão aqui, e nós vamos, meu filho, minha filha, como se fosse filho e filha, e aí nós vamos ensinar a verdade para vocês. Vocês nasceram aqui com a mente despoluída, a mentalidade, né, que mente vem de mentira, mentalidade despoluída. Você nasce na inocência de novo, sem saber de nada, mas aí você já pagou tudo que fez de errado, e aí nós vamos ensinar vocês a servir ao meu Pai Yahweh, que é quem nos deu o fôlego de vida. Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, Javé, Emanuel, glória, vitória, graça, representa os demônios que estão governando o mundo. E é eles que estão usando os políticos para fazer essa baderna. Eu sei o que falo. Eu sei o que digo. Vamos avante. E Yahweh cuidará de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.